Graças a Deus, aleluia. Tem crente na casa aí? Dá um brado de glória. Aí, Roger, acho que está funcionando, viu? Olha, então, aproveitando a deixa do Roger, durante a ministração aqui, o ensino, se aquilo que fizer sentido para vocês, vocês reagem com glória a Deus, com aleluia, com amém. E o que não fizer sentido, vocês falam misericórdia, mas fala alguma coisa então. Quero comentar a todos com a paz do Senhor, amém? Também nessa mesma oportunidade, quero cumprimentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi mencionado, hoje é culto de ensino, então estamos na metade da nossa revista aí praticamente, com a lição de número 16, continuação da última revista, da última lição do sábado passado, que tem o título no dia de hoje, A Igreja é o Corpo de Cristo. Então repitam comigo, a Igreja é o Corpo de Cristo. Glórias a Deus. A nossa leitura bíblica em classe também já foi lida no dia de hoje, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 20, e do 25 ao 27, para nós ganharmos tempo também, vamos adiantar a nossa vida. Bem, texto áureo. O texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 18, o verso 20, que nos diz o seguinte, é um texto bem conhecido, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, esse texto áureo, ele resume bem o nosso título no dia de hoje, né? Se pudéssemos resumir, ele calha super bem, por isso, porque é dito, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome. Só contextualizando, para a gente poder adentrar na lição de hoje, se a gente perguntasse para os discípulos, para os crentes da igreja primitiva, vamos à igreja? Possivelmente eles não saberiam dizer o que é isso, porque não existia uma igreja física assim. A questão de igreja não é um templo, não é um edifício, não é uma casa. No céu não existe o GPS para a igreja. Porque o que era a igreja? A igreja era onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome. Então, esse pessoal que está aqui, a classe hoje está cheia, glória a Deus, se tivesse reunida lá fora, seria igreja. Se tivesse lá no Parque de Vila Franca, é igreja. Porque não é sobre uma localização, é sobre pessoas estarem reunidas, né? Então, vamos avançar. Verdade prática. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: cremos na igreja que é o corpo de Cristo, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares. Então vou ler novamente, porque essa verdade prática, assim como todas as lições, elas sempre são fortes, né, e trazem assim algo poderoso. Então, cremos na igreja. Quantos creem na igreja aí? E aí ele traz a definição então ali, que é o corpo de Cristo. Ela é una. Esse una é o termo, significa aí unida, né? Vem do termo unir. Então ela é unida. Ela também é santa, ela é sem mancha, sem mácula. Ela é perfeita. A igreja tem que se buscar a perfeição. E ela também é universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras. Então entenda, meus irmãos, a igreja ela não existe só há 14 anos, quando a ADEF surgiu, não. Ela é de todas as eras. A igreja não surge só daqui 2000 anos, não. Foi dito que lá, que é onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Lá no Antigo Testamento tinha um pessoal reunido lá, em nome de Deus. Então a igreja, talvez eles não conheciam como igreja, como nós conhecemos hoje, como eclésia, como assembleia, como todas as denominações. Mas já existia, church em inglês aí, mas já existia a igreja. Porque era onde 2 ou 3 ali, né, estivessem reunidos, isso é a igreja do Senhor. E também fala que é de todos os lugares. Então a igreja não é só aqui de Portugal, não, hein? Existe igreja lá na Ásia, existe igreja na África, existe igreja onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos. Glória a Deus. Bem, como é continuação, então o nosso evangelista Wanderson no último sábado teve lecionando aqui 2 tópicos, abordando aqui no dia de sábado passado, e hoje eu tenho a responsabilidade de trazer a parte final dessa lição, com apenas um tópico, e ele é composto de 3 subtópicos. E o primeiro tem o título, né, o corpo e os seus membros, né? A lição nos fala o seguinte: a igreja é o corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante: o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Mas ele não relaciona o tema unidade e diversidade do corpo e os seus membros com a igreja, o que era de se esperar. Mas diz o seguinte: assim é Cristo também. Então, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus ele é transcendente. Repitam comigo: Jesus é transcendente.
O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo. Repitam comigo, pertencemos a Cristo. E por ele, então, nós somos membros do seu corpo. Glória a Deus. Bem, esse primeiro subtópico, eu confesso que todas essas lições, já foi mencionado aqui no início, né? A razão da nossa fé, nossa revista, ela tem sido impactante, porque é a razão da nossa fé. É aquilo que define a nossa crença, é aquilo que fala de coisas eternas, de coisas, né, poderosas. Então, eu tenho sido confrontado nas lições que eu tenho lecionado, porque eu me dedico mais com atenção, mas naquelas que eu também presto atenção, tem sido coisas que me confrontaram muito no que eu faço, no que eu penso, no que eu ajo. E essa lição, ela me confrontou muito também. E eu acredito, minha oração foi para que fizesse isso, confrontasse cada um de vocês e produzisse transformação no coração de cada um de vocês. Amém? Então, o nosso primeiro subtópico é o corpo e seus membros. E logo de cara já inicia falando o seguinte, a revista, a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. E essa questão místico, para contextualizar, não é uma palavra muito comum que a gente usa, é algo que remete ao espiritual, algo que remete ao divino, na nossa questão evangélica, né, que cremos na palavra do Senhor, algo que remete ao sobrenatural, podemos assim dizer. Então, uma boa definição, quando nós falamos que a igreja, então, é o corpo místico, e isso remete ao divino, ao espiritual, ao sobrenatural, é dizermos que nós, então, buscamos as coisas não da terra. Que nós não buscamos não as coisas dos nossos prazeres carnais, mas que nós buscamos então o quê? Aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, aquilo que vem da parte de Deus. E quando a gente vai para a palavra de Deus também, tem algo que baseia, né, que traz uma afirmação, que traz uma ênfase acerca da igreja, é o corpo místico de Cristo. Porque lá em Mateus capítulo 6, verso 10, quando o Senhor então ensina os discípulos a orar. E aí no verso 10 fala o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a igreja, ela é assim na terra como no céu. Aquilo que acontece lá no céu, nós temos a obrigação de buscar fazer com que isso aconteça aqui na terra. Porque o início fala o quê? Venha o teu reino. A igreja tem a responsabilidade de buscar o reino para a terra, gente. A igreja tem a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, Deus. A igreja, ela não tem vontade. A igreja, ela não manda. Ela serve. Porque a vontade aqui é de quem? É de Deus. Então, a nossa obrigação como igreja, né, e nós entendemos que igreja não é mais paredes. Quantos já entenderam isso? Nós entendemos que igreja é pessoas. A igreja, ela se movimenta. Paredes, apartamentos, prédios, edifícios não se movimentam. Igreja, ela se movimenta. Igreja é viva. Glória a Deus. Então, nós somos, entendendo que a igreja é o corpo místico de Deus, nós temos que fazer com que aconteça aqui na terra, assim como acontece lá no céu. Nesse momento tem anjos adorando. O que nós vamos fazer aqui agora? O que acontece no céu, o que a Bíblia menciona que está acontecendo no céu, nós temos essa obrigação de fazer, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, outros exemplos, né? Durante toda a Bíblia nós vemos também, não existe só a ênfase da igreja ser o corpo. Existem outros exemplos, por exemplo, isso é digno de nota, né, no dia de hoje. A igreja também ela tem menções acerca de que a igreja também é uma construção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 9 até o 17, traz uma perspectiva acerca da igreja ser uma construção. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz o quê? Pois nós somos, Paulo escrevendo aos irmãos coríntios, fala, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. E aí Paulo traz toda uma perspectiva acerca disso, falando que Cristo ele é o quê? Ele é a pedra, ele é a base, sustenta, né? E é interessante que ele traz essa perspectiva que Cristo agora está embaixo, né? Ele é a base, ele é a rocha onde o homem se edifica. Mas quando é o corpo, Cristo é o quê? É o cabeça. Então Cristo está tanto embaixo quanto em cima. Cristo é o que nos sustenta, mas também é o que nos rege. Aleluias. A outra perspectiva também que traz acerca da igreja também, além de ela ser um corpo, além dela ser também uma construção, um edifício, ela também é família. Isso foi mencionado na aula passada. Lá em 1 Timóteo 3,15 disse, mas, Paulo escrevendo ao nosso irmão Timóteo, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Essa palavra casa, quando é traduzida, né, do original para o grego, ela significa lar. E automaticamente ela significa família. Então nós entendemos, e na aula passada eu convido você a estar assistindo, o evangelista Wandes trouxe uma perspectiva acerca disso. Então, depois que nós já trabalhamos acerca disso, né, a lição de hoje, o enfoque dela é sobre a igreja ser o corpo de Cristo. Existe uma grande, nós temos, né, que entender e reconhecer que a igreja ela é a representação melhor
E ela tem essa obrigatoriedade, como eu já mencionei no início, dela fazer o quê? A vontade de Deus seja estabelecida, que o reino de Deus venha e que ela seja assim na terra como no céu. Ela é essa representação, e nós já aprendemos acerca disso. E é interessante porque estamos falando da palavra, amém? Quantos aqui estão lendo a palavra de Deus? Nós temos essa responsabilidade. Nós queremos aprender mais de Deus, de Jesus, das ordenanças, de tudo que a Bíblia compõe, nós temos que ler. Só que o mundo, ele não lê a gente, ele lê a igreja. Então é de extrema importância, né, nós verdadeiramente lermos a Bíblia, vir nos cultos de ensino, aprendemos mais da palavra de Deus, porque o mundo lá fora, ele julga a gente. A gente está vendo isso repletas vezes. Basta a igreja ter um escândalo e aí aquilo vira um foguinho, vira um incêndio, porque eles estão atentos àquilo que a gente tem ligado. Então o mundo, ele não lê você individualmente, ele lê a igreja como um todo. Aleluias. Então existe uma grande importância nas doutrinas que a gente aprende, nos ensinos aqui ensinados, porque isso revela quem é Cristo. Então, se a igreja ela não está sendo santa, não está se mostrando santa, uma igreja não está se mostrando limpa, purificada, sem mancha, sem mácula, possivelmente estamos denegrindo a imagem de quem? Do corpo. E esse corpo pertence a nada mais, a nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lição, ela nos sugere um texto, né, que fala sobre o corpo, são vários textos, mas ela nos sugere um que foi lido já na nossa leitura oficial, que é em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 12, que nos diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então esse texto, né, de forma resumida, ele fala acerca de unidade, porque ele fala que é um só corpo. Quando fala acerca de um só corpo, ele remete à unidade. Mas aqui também fala, nesse mesmo texto que eu acabei de ler, ele também fala sobre a diversidade, porque são vários membros. Então ele fala de unidade, porque é um só corpo, mas ele também fala de diversidade, porque são vários membros. E aí isso é o que define igreja, porque a igreja é uma só, mas são vários membros. Mas aí o texto termina falando o seguinte: mas assim também é Cristo. E aí talvez você fale assim, então quer dizer que Cristo é algo até um pouco simples assim de se entender? Mas a revista, ela nos vem e traz uma perspectiva. Ela fala ali: longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus, ele é transcendente. Repitam comigo: Jesus é transcendente. E é isso que, talvez, se você ler esse texto que eu já li agora, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, somente, isolado, você vai fazer com que Jesus seja comparado à igreja. Mas Jesus, ele é transcendente. Jesus, ele é maior do que a igreja. Inclusive, lá a lição, ela nos sugere um texto que é Colossenses capítulo 1, verso 16 e 18, e é algo que vai na transcendência de Jesus Cristo. Colossenses 1, 16 e 18 fala o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Verso 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Glória a Deus por isso. Então Jesus, ele é transcendente. Não é Jesus que representa a igreja, é a igreja que representa Jesus. A lição de hoje, ela me confrontou muito, porque ela traz uma ênfase acerca da transcendência, né, sobre Jesus em tudo, inclusive, como eu já mencionei, sobre a igreja. Pois nos dias de hoje, né, infelizmente, né, nós temos pessoas que colocam a comunidade, né, acima de Jesus. Tem pessoas que colocam a igreja acima de Jesus. E aí você fala assim: nossa, Gabriel, isso é forte, né? Não concordo. Mas eu vou dar um exemplo que é muito rotineiro, e eu garanto que vocês irão concordar comigo nisso. Quando nós colocamos, porventura, as doutrinas de homens para serem acima das doutrinas de Jesus. Isso não é de hoje, não. Jesus veio combater isso. Jesus veio combater quem? Os fariseus hipócritas, que colocavam fardos que eram pesados, que nem eles mesmos, como Jesus mencionou, não conseguiam carregar. E hoje em dia existem pessoas assim. Existem ministérios que colocam fardos super pesados. É uma cobrança extrema.
e até contra a palavra de Deus. Então, essa lição me confrontou muito acerca disso, da gente entender isso, ter a atenção acerca disso, de nunca colocar a igreja acima de Jesus, as doutrinas que homens, que igrejas impõem, infelizmente. Jesus, ele é maior do que a igreja. Lá em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus fala algo interessante. Ele fala para Pedro assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Muitas das vezes a gente usa esse jargão, já virou um jargão, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas quem rege essa igreja que você está falando? São homens, as doutrinas que permeiam, que definem, que padronizam essa igreja são quais? São de homens, são de hipócritas ou são de Jesus Cristo? É interessante que foi dito aqui acerca desse texto que Jesus falou para Pedro, o contexto desse texto, melhor dizendo, né? É que Jesus pergunta para os discípulos: quem o pessoal diz que eu sou? Aí os discípulos falam, alguns falam que isso é João, outros falam que é um dos profetas, outros falam que é Elias. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro então fala: o Senhor é o Cristo, é ungido de Deus. E aí então Jesus, depois de falar isso: Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que te revelou isso. E muitas das vezes essas pessoas que põem a igreja acima são pessoas que estão confusas, não sabem quem é Cristo. E aí então elas regem a igreja do jeito que elas quiserem. Mas quando Cristo se deparou, que Pedro teve a revelação, ele falou: ei, sobre você eu edificarei a minha igreja. Porque você teve a revelação de que eu sou o cabeça, de que eu sou o soberano, de que eu sou o supremo, de que quem manda sou eu. E a gente sabe que Pedro então se tornou uma grande referência aí, né, no início da igreja primitiva. A revista continua falando o seguinte: o que Paulo nos ensina, que pertencemos a Cristo. Então repitam comigo: pertencemos a Cristo. E por ele somos membros do seu corpo. Então é isso que a revista vem nos falar. Então, ser membro da igreja, olha isso. Porque foi dito ali na lição que o que Paulo nos ensina com o texto é que nós pertencemos a Cristo. E por ele nós somos membros. Não é porque você pertence à igreja que você se torna membro. É porque você pertence primeiramente a Cristo, dando a transcendência acerca de Cristo. Então, note que ser membro da igreja não te faz uma pessoa que pertence a Cristo. E nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que pertencem à igreja, ela vem na igreja, ela se veste como crente, ela até se batizou, ela até toma ceia, se calhar, mas ela não pertence a Cristo. Porque a sua vida está totalmente equivocada, está totalmente errada. Ela não teve a revelação de quem é Cristo ainda, de que Ele é transcendente, de que Ele é maior. Mas do contrário, né, o correto então é pertencer a Cristo. E somente assim, quando você pertence a Cristo, isso te faz você ser membro do corpo e automaticamente ser membro da igreja, de Cristo. E o que é pertencer? Isso aqui me pertence, ou seja, eu sou proprietário disso. Esse telemóvel me pertence, eu sou proprietário, eu sou o dono dele. E a igreja, ela não é dona de ninguém. A igreja não tem posse sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. A hora que vocês quiserem, porventura, sair da igreja, vocês têm total liberdade de sair da igreja. A igreja não é dona de ninguém, mas quem é dono? Nós pertencemos a quem? A Cristo. Ele é o nosso dono. Ele fez um sacrifício, não foi a igreja que fez o sacrifício, foi Cristo Jesus que fez um sacrifício por nós. Então que nós venhamos ter esse cuidado de sempre olhar o transcendente. Oh, glória a Deus. É Ele que nós pertencemos. É interessante que quando, nessa questão de pertencer, não é pensando aqui, pode pensar que eu estou falando mal da igreja, jamais. Estou falando mal daquelas igrejas que não têm Cristo como cabeça. É diferente. Porque, primeiramente, nós sempre temos que olhar para isso. Se você olha para quem você pertence a Cristo, né, a igreja será só a consequência. Porque você primeiro pertence a Cristo. E isso te faz, né, automaticamente fazer parte do corpo. Você é membro agora quando você pertence a Cristo. E quando você pertence primeiro à igreja, quando você tem o foco de primeiro
comprar o partido da igreja, colocar a igreja acima de Cristo, podemos correr o sério risco de não exercer as nossas responsabilidades. Porque tem membros que espera a campanha de jejum para poder jejuar. A pessoa que pertence à igreja, que põe as doutrinas da igreja na frente do pertencimento das doutrinas que Jesus já ensinou, ele fica esperando o pastor. O pastor levanta um jejum, o cara vai lá e jejuma. Passa o ano todo, mas o pastor levantou um jejum, ele vai jejuar. Eu vou falar alguma coisa agora que pode ministrar você, e essa é a minha intenção. Tem pessoas que esperam talvez o plano de leitura do pastor para poder ler a Bíblia. Talvez tem crentes aqui que nem nunca leram a Bíblia toda. Por quê? Porque pertence à igreja. E aí fica esperando quem? O pastor reger a sua vida. Porque quem pertence a Cristo, meu amigo, está na Bíblia, Cristo ensinou isso, a gente meditar na palavra. Tem pessoas, membros que esperam a sala de oração para poder orar. No nosso caso aqui, fica esperando o relógio, é 24 horas ininterruptas. Ele fica todo empolgado para colocar seu nome lá em cima, lá, e estou começando a ler. Estou começando a orar. Por quê? Porque ele pertence à igreja. Mas quando nós pertencemos a Cristo, isso aqui se torna fácil. Jejuar se torna prazeroso, porque é ter o Senhor mais sensível a gente. Orar se torna mais prazeroso, porque é a forma que nós temos de ter comunhão, de conversar com o nosso Senhor. Ler a palavra é a forma de conhecer mais a Cristo. Então não é sobre o lugar, mas é sobre quem aquele lugar ele verdadeiramente representa. A igreja ADEF, ela só é o que é, não é porque para nosso pastor, por causa de você, por causa de mim. É porque quem ela representa a Cristo. Então, antes de você pertencer à igreja, você pertence a Cristo. Porque igrejas vêm e vão. Eu, por exemplo, hoje eu sou da ADEF, sou membro da ADEF. Mas há alguns anos atrás eu era membro da Assembleia de Deus lá de Itaém. Eu fui batizado na igreja batista. E agora, se eu pertencesse a essa igreja, qual igreja eu pertencia? A igreja que eu batizei, a igreja que eu tenho um carinho na minha Bahia, ou a igreja ADEF que eu estou aqui hoje? Mas como eu pertenço a Cristo, a igreja é indiferente nesse momento. Porque amanhã depois eu posso estar em outro canto. Eu só quero estar onde Cristo é o cabeça. Eu estou falando isso porque isso é um dos motivos que levou Paulo a escrever 1 Coríntios. A gente entende que tem alguns problemas lá em Coríntios, mas um dos motivos que Paulo escreveu acerca do corpo, dessa questão, de Cristo ser o transcendente, de Cristo ser o soberano, é por causa da divisão. E lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e 13 diz o seguinte: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Verso 12: com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda outros que dizem: eu sou de Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Hoje, olhando para essa perspectiva aqui que quando falava que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, isso aqui são definições de igrejas aí. Pessoas falam: não, eu sou de Paulo, sou da igreja de Paulo, sou da igreja de Pedro, sou da igreja de Apolo. É um partidário, a igreja é de Cristo, gente. Não existe várias igrejas, existe uma igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui tinha essa divisão então aqui. E aí Paulo veio então combater isso. Então, hoje nós vemos esses partidários na igreja, uma panelinha, pessoas que estão dentro de uma bolha, onde somente a sua denominação é a dona da verdade. É somente a ADEF que é dona da verdade. Não. Nós somos um membro de um corpo amplo. É só a Assembleia de Deus que é dona da verdade? Também não. Então, temos que ter esse cuidado de olhar, o pertencimento não é a igreja, não é um templo, não é uma placa de igreja. O pertencimento é a Cristo. O que te faz, ir para o céu, então, não é essa igreja, é o sacrifício de Cristo. Isso é importante. É o pertencimento. Então, repita comigo: eu pertenço a Cristo. E pertencer a Cristo, então, traz as suas consequências, Traz, ao melhor, o privilégio, de nós sermos membros deste corpo. Glória a Deus, mas vamos avançar. A morada de Deus. Eu quero convidar a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3.
Eita glória! Quantos podem glorificar a Deus por isso? Então, agora o nosso subtópico é a morada de Deus. Então, além de nós sermos membros, né, e formarmos então um corpo que nós conhecemos como igreja, existe um propósito nisso. Deus não só criou isso de forma aleatória, de forma, né, bonita, poética e etc. Existe um motivo para nós sermos então, né, esse corpo, né? E aí um dos motivos que essa lição nos aborda é ser a habitação de Deus, é ser morada, né, de Deus. E essa verdade ela se encontra lá em 1 Coríntios 3,16, que fala: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então a lição ela nos fornece uma história para exemplificar tanto o corpo, né, ser membro desse corpo, quanto também sermos morada, né, o propósito. E ele fala então ali acerca da conversão, né, de Paulo, que naquela época então era Saulo. Lá em Atos, isso é relatado em Atos, mas eu quero ler Atos capítulo 9, do 3 ao 5, diz o seguinte: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Só contextualizando, né, Saulo afirmando sobre ele mesmo, ele fala que quanto à lei, ele era irrepreensível, né, da tribo de Benjamim, e o camarada realmente, quanto ao fariseísmo, né, a religião que ele seguia, ele era um cara digno mesmo ali, de ser honrado ali, porque ele cumpria com todos os requisitos. E em determinado momento, Paulo vendo ali, né, a propagação, o aumento do cristianismo ali, ele então vai para o Sinédrio, diante dos sumos sacerdotes, e pede então autorização. Me dá uma carta aí, uma autorização para poder perseguir esse pessoal. E aí a gente sabe que ele, né, a intenção dele era prender, bater e até, se possível, matar essas pessoas, porque aquilo ele considerava como uma blasfêmia, como um pecado. Mas aí então ele pega essa carta dele, então, com essa autorização do Sinédrio, e aí a primeira cidade que ele se vai é onde eu li aqui agora, para Damasco. E aí acontece isso no caminho de Damasco. Ele tem esse encontro com Jesus. E aí o interessante é que Paulo, ele estava perseguindo quem? Pode falar, sem medo. Os cristãos, né? Ele não saiu para perseguir Jesus. Jesus naquela época para Paulo nem existia. Ele já tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus. Ele nem sabia que Jesus estava, se calhar. Então ele sai para perseguir quem? Os cristãos que estavam se propagando ali. A ira dele, o desconforto dele era com os cristãos. Mas quando ele tem esse encontro no verso 4 aqui, que eu acabei de ler, e você pode confirmar na sua Atos, capítulo 9, verso 4, fala o quê? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí no verso 5 é Saulo, Saulo. Aí no verso 5 fala: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele fala: quem é essa pessoa? Está falando que eu estou perseguindo porventura. Aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, Jesus, quando inicia a sua conversa ali com Paulo, o seu diálogo, ele define que a perseguição não é aos cristãos, a perseguição é a sua pessoa. Então, quando a igreja é perseguida, não é a igreja que está sendo perseguida, é Cristo. Porque a igreja é o quê? A representação, é o corpo. De quem? De Cristo. Então, o fato de Jesus se definir perseguido, né, revela ali naquele momento para Paulo que os membros, né, daquele corpo, que as pessoas que ele perseguia, os cristãos ali que professavam aquela fé, que é a mesma atitude que nós temos, eles faziam parte do corpo. E eles automaticamente também eram moradas de Deus. E era o que incomodava, porque talvez eu e você não incomode ninguém. Mas quando você é membro do corpo de Cristo, mas quando você tem a morada, você é a morada do Espírito Santo, aí isso aí traz incômodo para aqueles que não gostam disso. E aí, porventura, vai começar uma possível perseguição. Só que tem uma palavra de conforto, se porventura tem pessoas sendo perseguidas aqui, ou que no futuro sejam perseguidas. Lá em Mateus 5:11, Mateus capítulo 5, verso 11 ao 12, tem as bem-aventuranças. E aí é dito o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, isso é Jesus falando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem. Então se sintam alegres quando porventura vocês forem perseguidos. Quando porventura vocês saberem que vocês fazem parte desse corpo, vocês é membro,
vocês pertencem a Cristo, quando porventura vocês serem habitação do Espírito Santo, isso vai produzir nos outros um desconforto, igreja. Quem não entende, quem é do mundo, quem pertence a Satanás, vai ficar desconfortável com isso e possivelmente vai iniciar uma perseguição contra você. Tem perseguições, obviamente, de diversas formas, mas quando isso acontecer, é dito aqui, bem-aventurado, seja feliz por isso. E tem uma recompensa por isso, né? Não é só bem-aventurado, seja feliz, não. Lá no verso 12 de Mateus 5 fala: alegre-se e regozije-se, porque grande será a recompensa no céu. Então nós temos uma recompensa. Então você não é perseguido por quem você é. A igreja, como eu mencionei anteriormente, ela não é igreja, o local não é, né, vacionado por seu local, mas é por quem aquele local representa. Então você também não é perseguido por quem você é, mas por quem você representa. E quem você representa, que é o pertencimento a Cristo, pode-se possivelmente produzir uma perseguição, mas que vocês sejam bem-aventurados, sejam felizes. O interessante da história de Paulo é que Paulo, de perseguidor, passa a ser o perseguido, e isso revela que Paulo, então, ele era membro do corpo, e Paulo era morada. Mas Paulo, quando ele era perseguidor, a gente entende que ele pertencia ao quê? A uma igreja, porque aquilo que Paulo pertencia, o fariseísmo, ele tem tudo para ser uma igreja. Eles tinham oferta ali, eles tinham rituais ali, eles tinham, né, adoração a Deus no dizer deles. Eles compõem uma igreja. Então Paulo, quando era perseguidor, ele tinha um pensamento de pertencer a uma igreja. E aí ele era então essa pessoa de mau caráter, de más atitudes. Mas aí no caminho de Damasco, quando ele tem os seus olhos, as escamas tiradas, que ele enxerga o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, então agora ele entende que ele não pertence a uma igreja, mas ele pertence a Cristo, ao cabeça. E agora ele passa então a ser o quê? O perseguido. Amém? Subtópico número 3, os membros do corpo. No primeiro nós aprendemos sobre o corpo e os membros, e agora é o oposto. Então, quero convidar a igreja também a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Eita glória, maravilha de Deus. Então, esse terceiro subtópico é os membros do corpo, né? Sendo então o oposto do primeiro da lição do dia de hoje, né? Que tem o título O Corpo e os Seus Membros. E esse primeiro subtópico, né? A ênfase dele era revelar a transcendência, né? A supremacia de Deus, porque Cristo está acima da igreja. Ele é o cabeça, né? Ele é o que rege, ele é o supremo. E nessa lição então vai falar sobre os membros então desse corpo onde Cristo é o cabeça. E a lição, a revista, ela vai falar o seguinte: não há distinção de pessoas, raça ou status social na igreja. Então, de forma resumida, não pode haver essas diferenças dentro da igreja. A igreja não pode haver diferença. Não pode haver preconceito dentro da igreja. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. E nessas igrejas que possivelmente acontece isso é porque elas têm a revelação de que elas são maiores possivelmente que Cristo. Porque se elas verdadeiramente entender que tem um cabeça, e o cabeça ele organiza tudo, não haverá divisão, não haverá distinção, né, de pessoas. Serão raças, status sociais, tudo junto. E tem crescido isso, né? Eu já vi igrejas só de gente negra, Black Church, alguma coisa do tipo, né? Tem igrejas só de pessoas brancas, de pessoas ricas, Alphaville, aí a galera só tem muito dinheiro. Tem igrejas que já chegaram, né? E pasmem vocês, igrejas do movimento LGBT, que ia mais, e sabe lá Deus o que mais. Que é só para pessoas, né, de outro gênero. Tem cada absurdo aí. E aí está indo contra ao corpo, né? Porque o corpo não tem distinção, gente. O corpo é vários membros. Então é mistura de pessoas, de raça, de status social dentro da igreja. E lá em 1 Coríntios 12, 13 fala o quê? Pois em um só corpo
todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então a própria palavra de Deus nos afirma acerca disso. A revista continua dizendo: a ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, isso representando o corpo, ensina também que precisamos um dos outros. Igreja, eu não tenho problema nenhum de afirmar aqui, eu estou falando para vocês aqui, está me filmando agora, eu preciso de vocês. Assim como eu já precisei, assim como eu preciso, assim como eu irei precisar. Eu falo sem medo, sem modéstia, sem orgulho, sem ego. Eu preciso de vocês, eu necessito de vocês. E da mesma forma, eu me coloco neste lugar também, de assim quando vocês precisarem, eu também estou à disponibilidade. Porque isso é a igreja. Sermos unidos. Quando eu precisar, eu quero contar com vocês. E quando vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Com quem eu posso contar aí? Ó, eu quero que filme aí para mim poder tirar um print. Para quando eu precisar, eu saber quem eu vou cobrar. Amém? Aí, ó. O Roger aí já disponibilizou. É isso, é sobre isso. Eu preciso de vocês, igreja. E saibam que também podem contar comigo. A revista continua. E que igualmente diferimos entre si. É o que a revista menciona. E lá em 1 Coríntios 12, 11, né, que a lição nos fornece o texto, fala: de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Então é sobre isso, né? É interessante que eu já falei aqui que existem igrejas hoje pré-definidas, para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, para isso, para aquilo. Mas a igreja, ela não pode escolher membro. O corpo, ele não escolhe membro. Pode escolher. O membro vem e simplesmente chega no corpo, simplesmente chega no ambiente, na igreja. A pessoa chega uma pessoa que, não, você vai para outra igreja. Não, o membro chega e faz parte. Então, isso define, né, o que igualmente diferimos entre nós. Vamos ter diferenças aqui dentro. E glória a Deus por isso. Por isso que a beleza da igreja é isso. É a diferença que forma uma unidade. Porque nós temos um cabeça, nós temos um propósito, nós temos uma intenção. Então a igreja não pode escolher membro. A revista ela continua: e que precisamos cuidar um dos outros. Isto é igreja. Já falei que eu preciso de vocês e que vocês, quando precisar, também podem contar comigo. Mas eu também quero que vocês cuidem de mim. Quero que vocês cuidem da minha família. E em todos os aspectos: espiritual, financeiro, emocional, todos os aspectos. Isso é igreja. A igreja era o que eu defini no início. Era o que é difícil, mas também é família. Família se cuida um do outro. E muitas vezes a gente define cuidar como amar, né? Eu cuido da pessoa, eu amo, eu protejo. Mas também cuidar também é exortar, né? Cuidar também é corrigir. Então, eu estou aqui agora no momento em que eu estou ensinando vocês. Eu tenho uma grande chance de falar uma besteira aqui em cima. E é o grande temor que eu tenho, igreja. Que está sendo filmado além de tudo, né? Eu posso falar, eu sou sujeito a erros, a falhas. Então, se porventura um dia, por exemplo, eu errar aqui e falhar, que vocês, com amor, cuidem de mim e me exorte, me corrija. Gabriel, aquilo lá não acho que é bíblico, não. E tudo bem. E que eu venha ter a sensibilidade de entender que aquilo é para o meu bem. Porque a palavra de Deus diz que Deus ama, corrige aqueles a quem o quê? Amém? Então, nesse subtópico, né, os membros do corpo, é a ênfase de entender que existem diferenças, mas que isso não impossibilite nós de sermos unidades. E detalhe, antes, né, de eu e você sermos membros da ADEF, nós somos membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E então, não é somente ser unidade na igreja ADEF, é ser membro do corpo da igreja de Cristo. E na aula passada, o Vantes teve uma certa dificuldade aqui em falar sobre umas palavras, que é o católico, por exemplo, eu lembro que ele falou. Porque existe um preconceito, né? E o católico, ele não tem nada a ver, o termo católico, né, quando surgiu a igreja católica, não tem nada a ver com católico, apostólico, romano. Essa é a igreja, que hoje, né, tem algumas situações que a gente não concorda. E aí ele falando que sobre o católico, ele tentou mudar para universal, mas existe um ministério universal, aí talvez ele pensou em ir para mundial, mas também existe um ministério mundial. Aí ele falou planetal, global, alguma coisa do tipo. Mas daqui a pouco deve existir até um ministério dessa forma também. Mas quando nós falamos, né, da igreja de Cristo, meus irmãos, lá no céu nós vamos ter irmão católico também. Lá no céu nós vamos ter gente da mundial também. Vamos ter gente lá
universal. Então, possamos sair dessa bolha, né? De pensar que nós somos o dono da verdade. Porque a DEF, ela é uma partícula do reino de Deus que está sendo estabelecido aqui, das igrejas, desse membro todo. Então a nossa responsabilidade é aquilo que eu iniciei lá em Mateus 6,10, né? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos esse cuidado, esse zelo de fazer com que, assim como acontece lá no céu, também aconteça aqui na terra. Que venha o reino, que seja estabelecido, que seja feita não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E que Cristo é o cabeça, Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é acima da igreja também. Tem uma historinha que fala o seguinte, acerca desse subtópico, né, os membros do corpo. Um pastor, certa feita, ele teve a oportunidade de estar diante de Jesus. E aí ele perguntou para Jesus, quantos membros o Senhor tem na sua igreja? E aí Jesus olhou para aquele pastor e falou assim, eu tenho todos. Porque não é sobre quantidade, é sobre ter todos os membros. A gente não fica contando os membros do corpo. Quem conta o membro do corpo? Nem sei quantos membros tem um corpo. Isso nem me interessa. Então, o pastor João Paulo, talvez isso, né, em algum momento alguém pergunta, quantos membros tem na ADF? Não é sobre quantidade, eu tenho todos os membros. E talvez lá na Algarve, agora eu não sei quando inaugurou, porventura só tinha uma família lá do Wagner, tinha mais gente, era poucas pessoas. Mas lá, os poucos que tem, já compõem o corpo de Cristo. Porque ali é poucos, talvez não vai ter alguém, vai sobrecarregar ali, vai ter que fazer uma coisa ou outra, mas tudo bem, é o corpo de Cristo também. E talvez tenha uma igreja de 10 mil pessoas, é o corpo de Cristo também. Amém? Glória a Deus. Próxima aula, lição 17, tem o título A Necessidade de Termos uma Vida Santa. Desde já quero agradecer a minha oportunidade, agradecer a vida de cada irmão, que verdadeiramente essa lição possa fazer efeito, que você possa reconhecer que a igreja é necessária, mas que Cristo é o transcendente, que você possa olhar para Cristo como o cabeça da igreja, né? E entender a revelação de quem Cristo é nas nossas vidas, o que Ele fez, o que Ele faz. E isso com certeza te tornará um membro ativo, um membro que ama a igreja, porque você pertence a Cristo. E quero passar a palavra para quem direito, nosso pastor local, João Paulo Moreira, que está dando continuidade a esse trabalho.